Há momentos em que o coração humano se inquieta, não porque falta fé, mas porque existe dentro de nós um desejo natural de ver as coisas acontecerem logo. A espera nos desafia, nos molda, e às vezes até nos fere. É difícil olhar para o tempo e perceber que ele passa sem que algumas promessas se cumpram, sem que certas portas se abram ou sem que respostas cheguem. Mas, mesmo quando você não vê nada, mesmo quando parece que tudo está parado, Deus está trabalhando em silêncio. Ele está organizando detalhes que você ainda não percebe, preparando caminhos que você ainda não enxerga, levantando pessoas que você ainda não conhece. E quando o tempo dele chega, tudo muda. Quando Deus decide agir, nada permanece igual. E é por isso que você precisa guardar essa verdade no coração. Deus vai fazer acontecer no tempo certo. O tempo certo de Deus não é um castigo para quem espera, é uma proteção. Às vezes pedimos coisas para as quais ainda não estamos preparados. Queremos bênçãos que exigem maturidade, responsabilidade e estrutura emocional que ainda estamos desenvolvendo. Deus não retarda seus planos para te frustrar. Ele só não antecipa aquilo que, se viesse antes da hora, poderia te derrubar. Ele é Pai, e um pai sábio não entrega algo grandioso nas mãos de alguém que ainda não tem força para carregar. Não é porque você não merece. Não é porque você não é capaz. É porque tudo que Deus te prometeu é grande demais para ser entregue fora da estação correta. Se vier antes, te machuca. Se vier depois, perde propósito. Mas se vier no tempo certo, te fortalece, te honra e te leva ao lugar que Ele desenhou para você. A espera não é perda de tempo, é terreno fértil para a transformação. Enquanto você pensa que está parado, Deus está te alinhando internamente. Ele está trabalhando em áreas que ninguém vê, nos seus pensamentos, na sua perspectiva, na sua sensibilidade espiritual, no seu caráter. Ele está ensinando você a confiar, a perseverar, a manter o coração firme mesmo quando nada faz sentido. Porque o cumprimento de uma promessa sem maturidade espiritual acaba virando um fardo, não uma bênção. Deus sabe disso, e por isso Ele não se apressa. Ele te prepara antes de te entregar. Ele te fortalece antes de te levantar. Ele te molda antes de te honrar. Nada do que você está vivendo agora é em vão. Tudo isso faz parte da construção da versão mais forte, mais sábia e mais resistente de você mesmo. E quando você olha para trás, percebe que foi a espera que te ensinou a orar mais profundamente. Foi o silêncio de Deus que te levou a buscá-lo com mais intensidade. Foi a ausência de respostas imediatas que te ensinou a confiar sem ver. E esse é o tipo de fé que abre portas no céu. Deus não olha apenas para o pedido. Ele olha para o crescimento que o processo gera dentro de você. A fé que se forma na espera é a fé que sustenta o que virá depois. O tempo certo de Deus não constrói apenas a promessa, constrói você. Também precisamos lembrar que existem batalhas espirituais acontecendo ao redor do que pedimos. Nem sempre o atraso é falta de resposta. Muitas vezes é guerra espiritual sendo travada por você. Assim como Daniel esperou 21 dias enquanto o anjo enfrentava resistência, existem coisas no mundo espiritual que precisam se alinhar antes da resposta chegar às suas mãos. Por isso, não se desespere ao pensar que Deus está demorando. O que é demora na sua visão é estratégia na visão dele. O que é silêncio para você é movimento no reino espiritual. O que parece ausência é, muitas vezes, preparação. Deus enxerga o quadro completo. Ele vê o futuro que você ainda não acessou, ele vê os perigos que você não percebe, ele vê as curvas da estrada que você ainda não chegou. Por isso, o tempo certo dele é sempre o melhor. Ele não te coloca onde você quer estar, ele te coloca onde você precisa estar. E, quando chegar a hora, você não vai precisar forçar, empurrar, brigar ou desesperar. Vai fluir. O favor de Deus vai te colocar em posições que o esforço humano jamais conseguiria. A graça dele vai abrir portas que nenhuma força humana poderia abrir. Quando Deus decide cumprir, até aquilo que parecia impossível se torna natural. As coisas acontecem com uma leveza que surpreende até quem acreditava. Há pessoas que Deus está tirando do seu caminho para proteger o que Ele está construindo em você. Há conexões que Ele desfaz porque, se continuassem, atrapalhariam o propósito. Há portas que Ele fecha porque não te levariam ao destino certo. O tempo certo de Deus inclui também livramentos disfarçados de atrasos. Às vezes você chora pela porta que não abriu, mas não percebe que foi exatamente isso que te protegeu. A história da sua vida não está nas mãos de circunstâncias, está nas mãos de um Deus que nunca erra. E quando o tempo certo chega, algo dentro de você percebe. Não é apenas uma mudança externa, é como se o céu se alinhasse com a terra. É quando você sente paz no espírito, clareza na mente e coragem no coração. Deus começa a trazer confirmações, oportunidades,
pessoas, caminhos. A promessa começa a ganhar forma. O invisível começa a se tornar visível. E aquilo que parecia distante se aproxima como se sempre estivesse destinado a você, e estava. O que é seu no propósito de Deus não se perde, não se desfaz, não se extravia. Pode até demorar, pode até parecer impossível, mas vai acontecer no tempo certo. O problema é que muitos desistem antes da estação da colheita. Muitos abandonam o processo quando estão a poucos passos de viver o extraordinário. A espera cansa, desgasta, tira o brilho dos olhos, e é exatamente nesse momento que a fé precisa falar mais alto do que as emoções. Quando tudo grita para você desistir, é porque algo grande está perto de acontecer. O inimigo não luta contra o que não tem potencial, ele luta contra o que tem promessa. O ataque aumenta quando a vitória está próxima. Por isso, continue firme. Não se entregue à ansiedade que tenta te convencer de que Deus te esqueceu. Ele está mais presente do que você imagina. Enquanto você espera, Deus está te alinhando. Enquanto você ora, Deus está movendo. Enquanto você permanece fiel, Deus está preparando. Enquanto você confia, Deus está abrindo portas secretas que você ainda não vê. Ele não precisa te mostrar tudo para cumprir tudo. Ele só precisa que você continue acreditando. A fé que você alimenta hoje é a chave que destranca o que ele já determinou para o amanhã. E talvez você esteja passando por uma fase em que tudo parece travado. Nada anda, nada evolui, nada se resolve. É como se você estivesse preso em um corredor sem portas. Mas saiba disso, quando não há portas, Deus cria uma. Quando não há saída, Ele abre caminho no meio do impossível. Quando o cenário parece definitivamente fechado, Ele envia uma palavra, uma pessoa, uma oportunidade que muda tudo. Deus não depende do sistema, das circunstâncias, das pessoas ou das probabilidades. Ele faz do jeito dele, e o jeito dele sempre surpreende. O tempo certo de Deus também revela quem você é. A espera mostra sua resiliência, sua força espiritual, sua capacidade de confiar além da lógica. Ela mostra que você é capaz de permanecer onde muitos desistiriam. E esse tipo de coração, Deus honra. Ele honra quem persevera. Ele honra quem confia mesmo cansado. Ele honra quem continua firme mesmo sem entender. Ele honra quem entrega o controle nas mãos dele. Quando Deus fizer acontecer, você vai entender por que demorou. Você vai olhar para trás e ver que se tivesse acontecido antes, você não estaria preparado. Você não teria a maturidade que tem hoje. Você não teria a força que tem agora. E, principalmente, você não teria a sensibilidade espiritual que desenvolveu ao longo do processo. A espera te tornou alguém que entende a dependência de Deus. Alguém que aprendeu a confiar não porque tudo vai bem, mas porque Deus é Deus, e isso basta. O tempo certo de Deus não vai te decepcionar. Ele vai te surpreender. Porque Deus não entrega respostas pequenas, Ele entrega respostas completas. Ele não dá bênçãos pela metade, Ele dá promessas inteiras. Ele não faz do jeito humano, Ele faz do jeito divino. E quando você viver o cumprimento daquilo que Ele prometeu, vai perceber que toda lágrima, toda oração, todo silêncio, toda espera, toda renúncia e todo processo valeram a pena. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Por isso, não tenha medo do tempo. O tempo não é seu inimigo, ele é o palco onde Deus revela seus planos. O tempo é um instrumento que ele usa para amadurecer promessas. O tempo é o filtro que separa o que é emocional do que é espiritual. O tempo é a ponte entre a promessa e o cumprimento. E quando você confia no tempo de Deus, você descansa, porque sabe que tudo está sendo conduzido pelas mãos certas. Descanse seu coração. O que é seu vai chegar. O que Deus prometeu vai se cumprir. O que parece parado, Deus está movendo. O que parece esquecido, Deus está preparando. Ele não se atrasou, Ele está caprichando. E quando o tempo certo chegar, você vai viver coisas tão extraordinárias que vai entender que Deus nunca te abandonou. Ele apenas estava esperando o melhor momento para te surpreender. E Ele vai. Porque tudo o que Ele prometeu, Ele cumpre. E tudo o que Ele prepara, Ele entrega. Deus vai fazer acontecer no tempo certo.